Salve, salve, meu amigo vascaíno que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Rapaziada, vamos fazer aquele pré-jogo esperto que só a gente sabe fazer? Porque hoje tem jogo do Vasco. Hoje nós vamos ter São Paulo e Vasco às 9h30 da noite no estádio do Morumbi. É mais um jogo fora de casa. Infelizmente eu não tô podendo fazer live atualmente, então eu faço esse conteúdo em formato de vídeo. Espero que você curta. Você que está me acompanhando agora, se você puder chegar junto com o like e com a sua inscrição, me ajuda demais ao YouTube entender que é um bom conteúdo para compartilhar com outras pessoas. Então, se você puder me ajudar, seria imensamente grato, né, cara? É isso. Tava bonitinho, mas ficou maneiro no final das contas, né? Mas, rapaziada, antes de eu falar sobre as escalações, eu gostaria de passar rapidinho uma pincelada, né, sobre o nosso novo diretor executivo, o Admar Lopes. Todo mundo já sabe, não é novidade pra ninguém. Rapaziada, é o seguinte, a janela de contratações só abre no mês que vem, no começo de julho, correto? Só que eu acho que o Admar Lopes ele vai ter uma grande chance de começar o seu trabalho aqui no Vasco com o pé direito. É renovando o contrato com o Léo Jardim. O Admar Lopes, que já trabalhou com o Léo Jardim no Boa Vista e no Lille, né? No Lille ele foi, se não me engano, scout, no Boa Vista ele foi diretor executivo. Então existe ali uma relação do nosso novo diretor com o Léo Jardim, cara. Cara, ele começaria com o pé direito, ele conseguindo essa renovação. Né? A gente sabe que tá tendo aí uma treta, parece que o Vasco não pagou ainda o empresário do Léo Jardim, o Pitombeira. Eles estão pedindo 1,5 milhão de salário, um valor que eu acho totalmente fora da curva. Aliás, todos nós sabemos que é fora da curva, mas acima de tudo, cara, o Léo Jardim é um goleiro que o torcedor vascaíno aprendeu a respeitar, né? E ele continuando com a gente, sem sombra de dúvidas, vai ajudar muito o Vasco, né? O Léo Jardim aí que vem sendo muito importante em disputas de pênalti, né? Eu sei que a gente torce o nariz, tá pedindo muito alto, mas no fundo todo mundo quer que o Léo Jardim renove com a gente, né? Então eu espero muito que o nosso amigo Admar Lopes, nosso novo diretor executivo, consiga executar essa missão de renovar contrato com um atleta que ele já trabalhou em 2 oportunidades, né? Então, Admar Lopes, boa sorte pra você, cara, que você consiga, enquanto a janela não está aberta, fazer essa missão, que seria muito importante para o torcedor vascaíno, né? Então vamos lá, rapaziada, nos adentrando, né, aqui no jogo de hoje, mais tarde, contra o São Paulo, eu gostaria de trazer um destaque pra vocês não tão bom, que é a nossa performance fora de casa. Infelizmente, o Vasco fora de casa vem performando muito abaixo, né? Não que em casa a gente esteja voando, mas fora de casa a coisa anda feia, né? Eu trago aqui pra vocês algum resultado. Eu nem vou contar esse jogo aqui contra o Fluminense, porque o jogo foi no Maracanã, a torcida ali dividida, né? Acredito que tenha sido um jogo neutro, né? Mas a gente pega aqui contra o Lanús, vocês estão vendo aí na tela, né? Contra o Lanús, fora de casa na Sul-Americana, o Vasco perde. Contra o Vitória, fora de casa pelo Brasileiro, o Vasco perde de uma maneira vergonhosa, né? O Vasco estava com um jogador a mais, mesmo assim perdeu. Perdemos para o Puerto Cabelo, né? Empatamos com o Operário, perdemos para o Cruzeiro, perdemos para o Ceará, então perdemos para o Corinthians. Então o Vasco fora de casa, rapaziada, vem tendo um retrospecto bem abaixo, né? Isso me assusta um pouquinho para o jogo de hoje. Mas ao mesmo tempo, eu trago um ponto de vista que talvez possa motivar um pouco a gente, né? Que é a questão que o Diniz teve aí 2 semanas para trabalhar, né? Durante essa parada pros jogos das seleções, né? Essa parada FIFA. Então eu acredito que o Diniz talvez possa ter conseguido dar um gás no time, né? Tenha conseguido implementar ainda mais o seu trabalho. Então eu tô muito curioso para ver como é que o Vasco vai performar hoje, mas sempre com o pé atrás ali, né? Por tudo que o Vasco apresentou até agora fora de casa. Espero muito que a gente saia com essa vitória, vai ser muito importante pra gente, principalmente pra passar esse período de Mundial de Clubes, que o Vasco não vai disputar, fora da zona de rebaixamento, que eu acho que seria o ideal, né, pra dar tranquilidade pro torcedor, até mesmo pro Diniz treinar ainda mais o nosso time, tentar evoluir ainda mais o nosso time, né. Continuando aqui com vocês, rapaziada, a gente tem os relacionados pro jogo de hoje, né, e eu trago um destaque aqui pra vocês, rapaziada. Temos 2 destaques, né. O primeiro é o GB, o nosso menino aí da base, muitos torcedores vinham pedindo, ele voltou a ser relacionado. O GB que vem vindo muito bem no Sub-20, né, vem fazendo gols. Cara, ele fez um gol contra o Santos há umas 2 semanas atrás, um golaço ali, um tapa de primeira fora da área, cara, um golaço, né. Então o GB ele vinha pedindo passagem e o Diniz observou isso, né. Eu acho que o Diniz fez bem, né, Tem alguns jogos que, principalmente fora de casa, que o Verratti não vem jogando tão bem, ou alguns jogos que a gente precisa de 2 atacantes com mais essa presença de área, né. E eu acho que o GB tem muito disso, né? Podendo ser Verratti e GB talvez, ou será que pode acontecer do Verratti sair e o GB entrar? Bom, vamos esperar, né? Mas acredito eu que essa notícia aqui do GB ser relacionado agradou muitos torcedores, né? Me agradou, né? Outro ponto que eu trago aqui pra vocês também, cara, questão dos relacionados, é o Paulinho, né? O Paulinho não foi relacionado, parece que ele teve, acho que ele tá gripado, né? Ele teve alguma doença aí, então ele não foi relacionado, cara. A gente pode destacar aqui também o Ryan, né? Que voltou da seleção sub-20, Ryan que fez 3 jogos lá no Egito com a seleção sub-20, né? Então ele está de volta, uma viagem desgastante, né? Vindo do Egito pra cá, acho que ele chegou hoje aqui no Rio de Janeiro e ele já está relacionado para o jogo de amanhã, né? Então eu acho que é mais ou menos esse o destaque que eu trago aqui pra vocês, né, rapaziada? Continuando, a gente já tem a possível escalação do Vasco segundo o Globo Esporte
Globoesporte.com. Segundo o GE, a escalação do Vasco vai ser formada por Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas ou Lemos, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete, né? Essa escalação aqui não é segredo pra ninguém, né? A escalação que o Vasco já vem atuando há algum tempo. A gente tem a volta do Hugo Moura, que estava suspenso nos 2 últimos jogos, né? Tanto da Sul-Americana como do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. Então acho que o Hugo Moura não é um jogador tecnicamente espetacular, mas hoje faz a diferença, né? Nesse nosso elenco um pouco desqualificado. Um pouco não, desqualificado, né? Então a volta do Hugo Moura, sem sombra de dúvidas, é muito importante, né? Tem pontos aqui que me desagradam um pouco, principalmente o Lucas Piton. Eu acho que o Lucas Piton vem jogando muito mal, vem sendo uma porta de entrada para a defesa do Vasco. Eu posso destacar aqui também o João Vitor, né? Que oscila bastante. A gente pode falar também de Lucas Freitas e Lemos, né? O que aconteceu com o Luiz Gustavo? O Luiz Gustavo que vinha jogando. Por que o Luiz Gustavo foi afastado, né? Por que o Freitas voltou a receber oportunidade? Eu teorizo que o Freitas voltou a receber oportunidade porque a gente sabe que o Fenerbahçe tá de olho no jogador, né? Então talvez o Vasco queira, o Vasco esteja dando visibilidade para o jogador para tentar vender ele talvez nessa janela do meio do ano. É uma teoria que eu tenho, né? O Lemos aí também tá pedindo passagem, é um zagueiro experiente, né? Eu acho que daria caldo talvez ali do lado do João Vitor. Eu acho que o João Vitor é aquele zagueiro, cara, que ele não pode ser o principal da zaga. Eu acho que o João Vitor ele depende de alguém principal, alguém grande do lado dele, né? Talvez fosse uma solução aí pra tentar sanar esses vacilos que o João Vitor vem dando, né, rapaziada? Então essa é a escalação, possível escalação do Vasco pro jogo de hoje. Toda sorte do mundo para os nossos atletas. Eu acho que o mais importante pode ter sido esse treino, né? Esse tempo de treino que o Diniz teve, né? Porque de novidade, acredito eu que no time titular a gente não tenha, né? Continuando aqui, rapaziada, a gente entra no São Paulo e, rapaziada, o São Paulo vai muito desfalcado pro jogo de hoje, cara. Muito desfalcado, né? A gente tem aqui desfalques no São Paulo. Luiz Gustavo, Caleri, Igor Vinícius, Lucas, né? Ferreirinha, que vinha vindo muito bem lá no São Paulo, né? Marcos Antônio, a gente tem Juan, Oscar, né? Então são muitos desfalques que o São Paulo tem pro jogo de hoje, cara. Mesmo assim, eu não consigo ficar relaxado, não consigo ficar tranquilo, né? Sempre vem aquele filme na minha cabeça do jogo contra o Vitória, que o Vasco estava com um jogador a mais e mesmo assim perdeu a partida, né? Mas, vamos lá, rapaziada. A possível escalação do São Paulo: Rafael, Cedric Soares, Arboleda, Alan Franco e Wendel, Alisson, Pablo Maia, Luciano e Enzo Dias. Na frente, Lucas Ferreira e André Silva, né, rapaziada? O que vocês acham dessa escalação do São Paulo? É uma escalação forte? Não é uma escalação forte? Dá pro Vasco vencer? Não dá pro Vasco vencer? Bom, vamos aguardar, né? Vamos aguardar o que o destino vai trazer pra gente, né, cara? Pô, vou te falar, uma vitóriazinha hoje seria cinema, cara. Seria cinema, mano, pelo amor de Deus. Principalmente por esse fator da gente passar o Super Mundial tranquilo, né? Ali fora da zona de rebaixamento. Seria incrível, né? Bom, deixa eu olhar aqui. Do nada começou a chover, né? Do nada o tempo tá muito instável aqui no Rio de Janeiro. E galera, falando em tempo, cara, aproveitando, galera, amanhã vai tá frio lá no Morumbi, hein? Amanhã vai tá frio lá no Morumbi, cara. A expectativa é que a gente tenha 12 graus, né, no estádio, ali na região do Morumbi. Então é um jogo frio, né? E eu espero que o Vasco esteja quente dentro de casa. Não é mesmo, rapaziada? Então, galera, eu acho que é mais ou menos isso, né? Tentei fazer um pré-jogo aqui do nosso jeitinho. Infelizmente, não tô em live, não tem como a gente ter aquela troca, aquela resenha. Mas você pode comentar aí na parte de baixo, aqui na parte de baixo do vídeo, né? Então você pode deixar seu comentário, que é muito importante. Me ajuda também a divulgar o meu trabalho, né? Então você que gosta de mim, quer me dar uma moral, você se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Dá uma verificada, deixa o like, comente também qualquer coisa, que é muito importante aí pra divulgar o nosso conteúdo, né? Então é mais ou menos isso, rapaziada. Muito obrigado. Espero que todos vocês estejam bem. E vamos que vamos, né? Que o Vasco vença. Pra nossa felicidade, né? Tamo junto, rapaziada. Forte abraço e é nóis. Valeu, valeu.